O poder do agora, do momento na venda consultiva, é realmente um aspecto muito importante quando falamos com o cliente. Nunca há na sua vida qualquer momento que não seja este momento. No mundo das vendas por telefone, o maior inimigo não é a objeção, mas sim a distração. Muitas vezes, e enquanto o consultor atende, este já está a pensar no próximo não do cliente, na mensagem que recebeu no telemóvel, no que tem que fazer após a sua saída do trabalho, ou na meta do final do mês, esquecendo-se da pessoa que está do outro lado da linha, no agora. É neste momento que o consultor se esquece que é no que o cliente está a dizer agora que iremos captar a verdadeira realidade da pessoa e sentir as verdadeiras emoções. Por isso, se não ouvimos muito bem o que o cliente diz, podemos estar a perder o momento mais importante e que muitas vezes ocorre logo no início do contacto, quando o consultor ainda está a fechar aspectos ligados ao registro da chamada anterior. Numa chamada, o passado e quando pensamos, a última chamada correu mal. E o futuro, quando penso preciso de fechar a venda, são momentos que não devem existir e na verdade não existem. Só existe o agora. Podemos então dizer que a verdade é que se o cliente sente que estás a ler um guião ou a pensar na próxima tarefa, ele desliga-se emocionalmente. Dificilmente vais conseguir vender. Mas no agora, é o único espaço onde a confiança é construída. Se não estás lá, o cliente está sozinho. Se ele estiver sozinho, então também dificilmente irás vender. Vamos mostrar 2 exemplos de uma conversação entre um cliente e um consultor. Após cada um, reflete qual deles é realmente mais focado no agora, na conversa empática com o cliente, e que sente a nossa verdadeira ajuda. Ouve com atenção ambos os episódios. Já a seguir vamos começar pelo primeiro exemplo. O consultor, focado em explicar as coberturas do seguro de saúde, ou vida, ou pets ou um outro. O cliente é alguém que está com pressa, mas que deixa escapar uma preocupação pessoal. O consultor diz, e como estava a dizer, este plano inclui cobertura internacional e assistência 24 horas, hospitalização, consultas online, consulta de especialidade, e exames e tratamentos. E continua a enumerar coberturas na tentativa de valorizar o seguro dizendo, Sr. Jorge Vaz, todas estas coberturas são excelentes para o seu perfil. Com esta intervenção o cliente responde, pois, parece bem. Mas olhe, honestamente, agora com a minha filha a ir estudar para fora e estas despesas todas, eu nem sei se este é o momento para pensar nisso. É muita coisa ao mesmo tempo. O consultor diz, eu entendo, mas veja isto como um investimento e não um custo. Se o senhor contratar agora o seguro, a sua filha até fica protegida. Com esta abordagem estarás a pensar se esta intervenção do consultor estará correta. O que falhou? O consultor ignorou o sentimento de sobrecarga do cliente e tentou o empurrar para o futuro, pressionando. Não houve conexão no agora. O consultor, focado em explicar as coberturas do seguro de saúde, ou vida, ou pets ou um outro. O cliente é alguém que está com pressa, mas que deixa escapar uma preocupação pessoal. O consultor diz, e como estava a dizer, este plano inclui cobertura internacional e assistência 24 horas, hospitalização, consultas online, consulta de especialidade, e exames e tratamentos. E continua a enumerar coberturas na tentativa de valorizar o seguro dizendo, Sr. Jorge Vaz, todas estas coberturas são excelentes para o seu perfil. Com esta intervenção o cliente responde, pois, parece bem. Mas olhe, honestamente, agora com a minha filha a ir estudar para fora e estas despesas todas, eu nem sei se este é o momento para pensar nisso. É muita coisa ao mesmo tempo. O consultor diz, exatamente por isso é que estamos a falar agora. No meio de tantas mudanças, a última coisa que o Sr. Jorge Vaz precisa é de um imprevisto de saúde, ou um acidente que destrua o orçamento que planeou para os estudos dela. Este seguro não é mais uma conta, é a rede de segurança para que tudo o que planeou para a sua filha aconteça. Aconteça o que acontecer. Podemos garantir essa calma desde agora. Com esta abordagem estarás a pensar que esta forma de falar com o cliente foi realmente melhor. Porque foi positivo. Porque o consultor sentiu a dor do cliente. Foi ao encontro da preocupação. Mostrou a importância da solução apresentada. Agora que vimos 2 exemplos, qual aquele em que te sentias melhor e com maior atenção?
Imagino que seja o segundo exemplo, pois é o que demonstra falar no agora, a sentir o cliente e o que realmente ele necessita. Se o Sr. Jorge diz que está sobrecarregado e tu ignoras, ele continua sobrecarregado dentro da cabeça dele enquanto tu falas. Ele não te está a ouvir, ele está a pensar nas contas que vai ter com a filha. Ao dizeres, este seguro não é mais uma conta, é a rede de segurança para que tudo o que planeou para a sua filha aconteça. Aconteça o que acontecer. Nesta situação não estás a incentivá-lo a não fazer o seguro, estás a limpar o ruído mental dele para que ele possa decidir. Estás a centrá-lo no agora, na preocupação dele e na resolução. Assim ele pode decidir. Porque foi positivo. Porque houve a transição para o fecho. Foi mostrado, o agora, a utilidade. O segredo não é ficar a lamentar com o cliente, mas sim usar a dor dele como motivo principal para fechar a venda agora. Agora vamos-te mostrar algumas frases que podes dizer ao teres clientes parecidos. Percebo perfeitamente o seu ponto de vista. Aliás, consigo notar pela sua voz que esta é uma questão realmente prioritária para si, certo? Fico contente por ir ao encontro do que estava a sentir como preocupação, porque isso muda a forma como vamos olhar para a sua proteção. Antes de avançarmos para uma solução, quero garantir que percebi bem. O que mais o preocupa neste momento é, e devemos repetir o que o cliente nos disse. Usar as mesmas palavras do cliente é sempre mais convincente. O cliente sente-se mais entendido e mais seguro. Em vez de assumires que sabes o que o cliente quer, usa-o agora para descobrir o contexto real. Podes dizer ao cliente, se pudéssemos resolver apenas um problema hoje, qual seria o peso que gostaria de tirar das suas costas? Esta frase deves acompanhar com um sorriso na voz. Notei uma hesitação quando mencionei que teria exames. O que é que realmente o preocupa? De forma a ir ao encontro do que realmente é interessante para si como solução, e adaptando ao que deseja, o que é inegociável num seguro, que coberturas são imprescindíveis e que coberturas podem ser menos importantes neste momento. Humanizar o contacto é mesmo muito importante. Vamos-te dar alguns exemplos e frases práticas. Sabe, Sr. Jorge Vaz, em muitos clientes percebemos o quanto é valorativo a cobertura. Indicar qual, mas a sua situação é específica por causa de, e mencionamos o detalhe que ele nos disse. Vamos focar-nos nisso, para encontrar uma solução totalmente adaptada à sua necessidade. O que acha? O que me disse é muito importante. Disse-me que, mostrar o que o cliente disse, e se possível com as mesmas palavras. Nestas situações esta cobertura iria-lhe facilitar a solução, em vez de ter essa preocupação, iria ter uma proteção. Quando o cliente fala de fidelização e que é caro, o que podemos dizer? Podemos dizer, entendo o que me diz, mas neste momento gostava que olhasse apenas para a solução, para se necessário adaptamos ao que deseja e tinha em mente. Vamos olhar em conjunto para a sua realidade de hoje. Como é que se sentiria mais descansado? Que coberturas é que são mesmo importantes? Se o cliente voltar a falar de preço, dizer que iremos encontrar uma solução, mas focar o cliente no seguro e nas coberturas. Vamos agora dar outros exemplos. Se o Sr. Jorge diz que está sobrecarregado e tu ignoras, ele continua sobrecarregado dentro da cabeça dele enquanto tu falas. Se o Sr. Jorge diz que é caro e tu ignoras, voltando a enumerar as coberturas todas que o seguro tem, ele vai tirar as suas conclusões, ou seja, é caro. Se o Sr. Jorge diz, isso é muita coisa, não uso isso tudo, e ignoras, em vez de lhe mostrares exemplos práticos e que possam se ter passado contigo. Com estes exemplos, certamente que consegues perceber porque o cliente pode não comprar. Muitas vezes estamos tão centrados no nosso raciocínio que nem entendemos o que o cliente deseja. Vamos mostrar um bom exemplo. Sr. Jorge Vaz, entendo o que me está a dizer, tinha-me dito que nunca vai ao médico e por isso é caro. Eu também pensava assim. No ano passado, sem perceber porque tive um problema de pele, e tive que recorrer mensalmente ao dermatologista. Como sabe, estas consultas são caras, e com as consultas do plano e a medicina online gastei muito pouco ao longo de um ano inteiro de consultas. A saúde é uma imprevisibilidade, nunca é demais ter coberturas. Ao usar a empatia passiva, isto é um perigo. Quando dizemos ao cliente, eu percebo que esteja sob pressão, realmente a vida está difícil. O resultado desta afirmação é que o cliente sente-se ouvido, mas sente que tu concordas que ele não deve gastar dinheiro. Tu tornas-te um ombro amigo, não um vendedor. Vamos agora dar exemplo de empatia assertiva utilizando o poder do agora. Com esta técnica o discurso do cliente muda.
Podemos então dizer: eu percebo que esteja sob pressão, e é exatamente por isso que o meu papel é garantir que o imprevisto não transforme essa pressão num problema sem solução. Qual o resultado e impacto desta frase? Claro que já estás a adivinhar. Tu usas o momento presente do cliente como a principal razão para ele contratar o seguro. Podemos dizer que quem ouve melhor, propõe melhor. Quem está presente, acerta mais na solução. O conceito é entender que, como não temos imagem, ou seja, o cliente não está à nossa frente, a nossa voz é a nossa presença física. É com a voz que vamos tocar o cliente através do telefone. Por isso, o conceito é focar totalmente no que o cliente diz e ir ao encontro do que ele está a pensar. Tocar o cliente é muito importante. Uma outra técnica relevante é o espelho do agora. Esta técnica baseia-se na sintonia com o cliente, fazendo-o através do uso de expressões ou frases que o cliente disse. Não se trata de imitar o cliente, é sintonizar. Então, se o Sr. Jorge está preocupado, a tua voz deve baixar de tom e tornar-se mais firme e acolhedora. Também o uso do sorriso, no agora, é extremamente importante. Se sorrires enquanto falas, as cordas vocais relaxam e a tua voz soa mais empática. É impossível parecer agressivo a sorrir. Também efetuar perguntas de conexão é importante. Usa perguntas que provam que ouviste a frase anterior. Usa a transformação. Podemos dizer ao cliente: e quanto quer gastar no seguro? Usa-o agora. Mencionou há pouco que a sua prioridade é o curso da sua filha. No contexto atual, o que é que mais o preocupa se algo acontecer aos seus rendimentos hoje? Estas perguntas obrigam o cliente a parar e a pensar, criando um momento de reflexão que só o agora permite. A regra da expressão, exatamente por isso, é uma ponte para mostrares ao cliente que ele tem razão e conseguires te aproximar da dor dele. Por isso, nunca devemos deixar uma preocupação do cliente ficar sem resposta. Mas nunca devemos concordar que é um impedimento. Usar a dor do cliente como combustível para a solução é algo importante. Se o cliente diz: agora não é boa altura, estou com muitos gastos. Podemos então responder ao cliente: Sr. Jorge Vaz, exatamente por estar com muitos gastos é que não podemos permitir que um imprevisto o obrigue a endividar-se. O meu papel também é proteger o seu orçamento atual, por isso lhe mostro estas realidades que até aconteceram comigo. Agora iremos indicar do que se trata a regra do silêncio estratégico. É o reforçar a presença, pois estares no agora. Exige que saibas ouvir o que não foi dito. Depois de fazeres uma pergunta poderosa ou de apresentares o benefício real, cala-te, deixa espaço para o cliente falar ou pensar. Porque quem fala primeiro após uma proposta, normalmente está a tentar convencer. Quem silencia, está a deixar o cliente processar a segurança que acabou de lhe oferecer. O silêncio no telefone demonstra confiança no que estás a vender. Indicamos agora sugestões práticas para uso em cada uma das tuas chamadas. Em cada chamada escolhe estar presente. Antes de atender, faz uma respiração consciente. Pergunta-te mentalmente: quem é este cliente e o que ele precisa agora? Durante a chamada, usa o foco total na voz do cliente. Até podes fechar os olhos enquanto ele está a falar. É um belo truque. Sem antecipar respostas, ouve mesmo até ao fim. Não tentes ser aquele que adivinha o que o cliente vai dizer. E sem pensar na próxima chamada, ouve o que o cliente está a dizer agora. Ouve com todos os teus sentidos. Se apenas ouvires o cliente, és psicólogo. Se apenas empurrares o produto, enumerando coberturas, és chato. Se ouvires o problema e mostrares como o seguro resolve esse problema específico do cliente, quer no presente, quer no futuro, então és consultor e vendes.